Gente, o nosso assunto de hoje é espinhoso, e por isso que eu vou conversar aqui com os meus colegas que estão aqui. Pastor Tiago, Meu irmão, bom dia, seja bem-vindo. Kleber também. Kleber, Nós aqui, né? Tamo a junto, Kleber né? também está De aqui. novo. De novo, né? Estamos aqui de novo nesse nosso espaço, né, de debate. E assim, a gente tinha preparado aqui um debate um pouco maior, mas infelizmente aí por conta da chuva, né, meu amigo Léo Coalhada, que ia participar aqui, né, o professor Fred também, que viria, por conta dessa chuva, infelizmente não conseguiram chegar, né? O Léo está com funcionários que não foram trabalhar hoje, ele está tendo que se desdobrar lá no restaurante. Enfim, estamos nós aqui. Tamo junto. E a nossa missão não é muito simples, não. É uma trindade aí que tem que dar certo isso daqui. É complicado. Porque é bem difícil. O tema é Gente, difícil. vocês sabem que durante essa semana, né, durante os últimos meses especificamente, mas essa semana foi uma semana bastante complicada nesse sentido, você tem ouvido muitas discussões aí na grande mídia a respeito da conduta ética dos nossos políticos. E aí surgiu a ideia da gente fazer esse debate aqui, né, e aproveitar um pouco da grande sabedoria desses nossos dois convidados aqui, né? Ele é gente boa. Nossa, gente boa dessa. Muita gente Para a boa. gente poder debater um pouco isso. Eu quero começar perguntando o seguinte: Pastor Tiago, em que momento da nossa história a ética e a política acabaram sendo completamente Então eu posso, separadas? dentro dessa pergunta, eu queria lançar a frase. Bota. Que eu acho que ela é oba. mais, ela junto com a é o seguinte: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Olha. Uau. Oh. Não, perfeito. Bom dia, minha gente. Bom dia. É bom começar com um bom dia. Agora é bom dia. Porque depois dessa. dia. Mas eu vou dizer uma coisa, o nome disso é Síndrome Luciferiana. Bravo. Já ouviu falar desse cara aí? Já ouviu? Bom, o nome dele, Lúcifer, é um nome bonito. Eu não aconselharia você Realmente colocar o eu nome tenho- do seu não, filho. Não, você veja, eu dei um presente pra ele. Foi. Mas olha só. Ele jogou, sabe aquelas, tu olha pra pergunta e tu fala assim, e agora? Aí tu olha pro camarada assim, graças a Deus. Meio isso. Pronto. Bom, Lúcifer é um nome bonito. Não venha com essa história de que provavelmente você colocaria o nome do seu filho de Lúcifer. Você vai olhar, que coisa é essa? Que heresia. Mas Lúcifer significa anjo de luz. Logicamente, não bota o nome de ninguém de Lúcifer, nem do seu cachorro, porque fica meio estranho. Parece aquele episódio do Chaves, em que a bruxa do O 71 fica chamando de Satanás, Satanás, e todo mundo fica estático em relação àquilo. Pois bem, então não coloque. Mas que síndrome é essa? Essa síndrome luciferiana, ela é trabalhada na ideia de que um dia um anjo de luz, repleto de grandiosidade, e a grande questão era que ele era abaixo de Deus, então ele era o cara que dominava todos os circuitos divinos, celestiais. Os anjos olhavam para ele com profundo respeito, dizia, epa, esse camarada é digno fera. de grandioso poder, ele é digno de grandes adjetivos. E aí esse camarada ouve isso, mas ouve tão bem, e ouve tão bem que chega no momento que ele fala, opa, mas peraí, será que eu não posso ser o tal indivíduo aí, que diante de todas essas propostas posso me colocar acima de Deus? Pronto. Aí começa o trajeto, a proposta de querer ser acima de Deus, estar acima do bem e do mal, além de todas as coisas, acima de qualquer vertente ética e moral, e aí vamos trazer os trânsitos atuais, acima de qualquer vertente ética e moral, porque eu comando isso tudo, e agora estou acima de Deus. Ele pega e comissiona uma terça parte dos anjos, segundo o texto bíblico, e aí leva essa terça parte dos anjos junto consigo nessa mesma proposta. É engraçado que o Tolkien, ele vai ter um livro chamado Silmarillion, que é antes do Senhor dos Anéis, para falar sobre a criação da Terra-média. Você que curte esse Senhor dos Anéis, pega um dia o Silmarillion para você ver a criação da Terra-média. Ele vai dizer que o tal Deus chamado Eru Ilúvatar, ele vai criar, e quando ele cria toda a Terra-média, existem os seres também celestiais. E esses seres celestiais, eles cantam uma canção a Eru Ilúvatar. E ficam cantando a canção, até que um deles diz, mas peraí, e se eu pudesse fazer a minha própria canção? Pronto.
a canção destoou e agora não era mais a canção que era conveniente a todos os seres celestiais e que fazia bem a Eru Ilúvatar. Agora a canção era uma canção que destoava as demais canções. Você percebe que parece que é isso que a gente vive. A gente vive uma síndrome luciferiana, onde todo mundo quer se colocar acima do bem e do mal, acima da ética e da moral, acima das canções que são canções propícias aos nossos tempos, canções de criação, canções de provocações boas, canções que dão vida, e ao invés disso, em detrimento disso, nós temos hoje canções de morte. Nós temos hoje gente que tem uma profunda síndrome luciferiana, que toca uma canção que não é mais a canção divina da ordenação e da comunhão uns dos outros. Então, eu concluir que a pergunta de Anderson, a divisão de ética e política já se deu, bom, quando o mundo é mundo, né? Quer dizer que essa coisa está dividida já. Sem falar que Lúcifer é muito vaidoso. Total. Né? Ele tinha uma vaidade total. E é isso que a gente percebe muito na classe política hoje, né? Total. Quer dizer, a grande questão é esse orgulho luciferiano, né? Com essa vaidade exacerbada que realmente derruba esse olhar do que é o melhor para o outro, com certeza. A empatia, e que nós não temos em lugar nenhum. Porque o grande lance é que nós vivemos hoje, não é o hoje, é sempre. O que me parece é que nós estamos um pouco desgarrados desses princípios ou desses pecados, porque os pecados são sempre os mesmos. É tudo, renomeiam, põe para lá, põe para cá, mas os pecados são os mesmos. Agora, o problema é que a gente já não tem mais, a gente não tem medo mais do pecado, a gente não tem mais a culpa por ele. Então, a questão da ética, até nós estamos falando na abertura do programa, que ethos, né? É inclusive essa, que eu também escrevi, eu tenho que estudar, vocês sabem, com esses caras aqui, se eu não fizer meu trabalho de casa, eu não vou para lugar nenhum. Foi lá eu debato isso aqui, né? Pois é, não, porque ethos é o componente moral, o caráter ou a autoridade do orador para influenciar o público. Então, você como pastor, você como jornalista, eu como um cara que trabalho dentro de empresa, influenciando equipes, inclusive, cara, é muito fácil você trabalhar na fragilidade das pessoas. Sim. E você corta a ética completa. E essa forma política, é uma política que você cria de comunicação, que é completamente equivocada. Porque a comunicação não é informação. Eu te trago a informação, você reflete. O catequizar, na verdade, para você, por exemplo, é você dar outra possibilidade de realizar alguma coisa que se torne pensamento e ele passe a acreditar. Agora, me explica uma coisa. Como é que eu posso acreditar em alguma coisa se o que eu vejo para todos os lados é total falta do respeito, da empatia, do questionar o que é melhor para o outro? Mas isso talvez a gente poderia dizer também que tem um problema muito sério com a identidade daquele ser humano, ou do ser humano. Porque, por exemplo, o que é identidade hoje? Talvez a gente precise definir um pouquinho essa história também, essa questão seja na classe política ou em todos os níveis da sociedade, a identidade hoje está muito mais atrelada não ao instrumento de um indivíduo reflexivo, um indivíduo que sabe o que crê, o que pensa e a partir disso se utiliza disso como uma benfeitoria moral, mas a gente percebe que talvez hoje a identidade está muito mais atrelada ao estilo. Ao que o cara tem, ao que o cara veste, ao que o cara consome, ao que o cara compra. Então, assim, se identidade é estilo, há uma ação onde eu não falo mais sobre natureza humana, porque natureza humana ela é uma prerrogativa de fixação, é um ato fixo. Então eu falo sobre condição humana, que ele tem um aspecto de variável. Então a condição humana... Mas se você fala de estilo... Sem contar que esse estilo também ele é muito mais mutável, né? Ele totalmente. Facilmente mudável. Porque se você fala do estilo e identidade, não esqueça que atrás disso aqui nós temos caráter e moral. E a nossa moral, ela veio permutando, né? Sendo que uma coisa é mantendo e fazendo com que o orgulho, a vaidade, fossem ainda mais exacerbadas. Mas é verdade. Porque a moral da história é que nunca foi usada o caráter, essa questão da individualidade. A ética começa em mim, ela não é sua. Quer dizer, ela é individual. Agora, no momento que nós três aqui já começamos... Porque imagina, nós três aqui, olha aí para você que está em casa, vamos fundar uma igreja? Você imagina nós três no mal, cara. Nós vamos arrancar as cuecas do cara.
A gente arranca o que quiser. Isso é complicado. Não, mas eu sei. Você está entendendo o ponto de vista? Há um aspecto manipulável total, nessa ideia social. Total. Porque aí não é mais o que é seu, o que é teu, o que é meu. Não. Passa a ser o que é nosso, que é a intenção de usar da fé, da crença, de valores, para ganhar dinheiro. É isso mesmo. Aí com a força que nós temos de influenciar, vamos combinar que estamos aí para isso. Nós vivemos num momento, eu tenho uma filosofia, né, como a questão mesmo do pensamento. Nós hoje vivemos mais que nunca de frases feitas. Sim, que tudo bem, sim. essas frases feitas, elas podem até ser uma porta para que eu abra e vá vasculhar aquela frase. Mas, porque às vezes o conceito é bacana, sim, mas eu não posso ficar só nele. Porque senão, as coisas são sempre... eu vejo assim, na história, se nós formos lá Platão, né, lá Sócrates, cara, tinha conteúdo, porque os caras batiam boca, tinha discussão para chegar a algum lugar, né? Que tem até uma bomba para você, que é a questão de Eros e o amor, a paixão e o amor, né? Porque Eros era filho de miséria, né? Com esperto. Isso aí daí tem toda uma confusão danada, inclusive o sexo está no pacote, né? Não, total, né? Não, a história é simples, né? Miséria era apaixonada por esperto, que era um homem belíssimo. Ele muito esperto, bebeu, caiu no jardim, foi mijar num jardim qualquer, caiu lá morto e ela carcou ele lá porque era apaixonada. E ela era horrorosa, porque miséria era horrorosa, etc. Miséria, não, a gente tem que, não, porque televisão, temos televisão, você entendeu, tem que correr, né? Tem que correr, porque senão ele começa a me olhar feio. Bom, enfim, nasce Eros, com as características físicas da mãe, que é a miséria, né? E com a esperteza do pai, que eu não sei exatamente o que ele fez, porque ele ficou para lá e para cá, para lá e para cá. Ir para as boates beijar 10 bocas. É isso aí. É Eros total, entendeu? É a total miséria. E vou te dizer que Eros pode virar um Thanatos muito rápido. Correndo. Uma questão de segundos. Correndo. Então isso jogando para você. Eu já viajei agora, já não lembro mais o que você estava falando. Deixa eu lembrar de uma outra coisa, que Sim. a gente está falando, evidentemente, da atuação política, né? Sim, sim. Acabou divagando aí para vamos voltar para essa síndrome luciferiana. A gente está falando da questão política. E aí talvez o primeiro a fazer essa diferença entre ética e atuação política, e acabou virando sinônimo disso, foi nosso amigo Maquiavel, né? Maquiavel foi o primeiro a dizer, olha só, você quer ter objetivo na política? Então esquece esse negócio de ética. Não leva isso ao pé da letra, não, senão você não vai conseguir chegar aos seus objetivos. Então foi o primeiro a conceituar isso, por isso virou, inclusive, sinônimo de algo mal, maquiavélico, né? Maquiavélico, né? Pensado com uma utilidade, né? Porque era efetivamente isso que ele pensava. Ele dizia o seguinte: você pode, né, através do príncipe, né, que é um manual de instruções para um governante, Maquiavel vai dizer, olha, não adianta você ficar colocando questões éticas, você tem que ser prático e tem que conduzir essa galera a partir dos teus sofismas, a partir das tuas ideias, mas também com pulso firme, né, mostrando que você é quem manda. Nem a ética maquiavélica, nem a questão da ética lá aristotélica, platônica, sei lá, aquela ética mais voltada para a questão da essência do ser humano. Hoje o que a gente vive é um completo esvaziamento ético, que é diferente de você abrir mão da ética para uma atuação política, por exemplo, voltada por bem. Maquiavel nunca disse que essa coisa de que, né, vamos manipular para conquistar. Não, na verdade, ele nunca disse isso. Ele disse que se você quiser alcançar objetivos, ele não está falando que o objetivo é ruim. Ele pode estar falando de objetivos bons. Sim. Para você chegar a objetivos bons, isso aí é a essência da política, você precisa abrir mão, às vezes, de questões que são intrinsecamente ligadas à tua ética, que é uma ética mais fechada, uma ética cristã, ou uma ética um pouco mais liberal, mas, enfim. O que hoje a gente tem não é essa escolha por deixar um pouco a ética de lado. O que a gente tem hoje é um esvaziamento completo e simples. Não há mais um pensamento da classe política em que permeie ali, né, e por isso que a gente está com essa representatividade horrorosa, né, de pessoas que não te representam mesmo, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo. Nós estamos sendo, nós estamos passando um cheque em branco para pessoas que querem simplesmente enriquecer. E está muito claro, ninguém está escondendo mais isso. Você olha na cara do deputado, o deputado transparece para você que ele está lá por
causa do ordenado dele, que é alto, por causa dos cargos que ele pode... Né, Isso está mais lúdico, né? Isso está mais... Está muito talvez, claro. Todo mundo dizia sobre, agora todo mundo fala assim, cara, é descarado. As pessoas veem, né? Dali. Você ouvia dizer que tinha um esquema de corrupção. Você ouvia dizer que, por exemplo, vamos citar Teresópolis. Eu gosto de citar Teresópolis, né? Eu acho que você vai entender bem. Você ouvia dizer, por exemplo, que o prefeito ganhava um chequinho de R$1 milhão para fechar o contrato com o lixo de Teresópolis, por exemplo. Você ouvia dizer que o prefeito ganhava mais R$1 milhão ali no check-in, se bem que eles pagam em dinheiro vivo, né? Dinheiro é a moda. Sim, lógico. Então ele recebia lá R$1 milhão no gabinete dele para fechar o contrato com a merenda escolar. Você ouvia dizer que ele ganhava mais R$1 milhão ali, botava no bolsinho dele que já está cheio de dinheiro, ele botava mais um pouco para fechar lá um contrato milionário com uma OS para cuidar da UPA. Você ouvia dizer. Hoje você sabe que isso acontece. Você tem consciência disso porque você está vendo a vida do cara. Você está vendo a evolução patrimonial dele, você está vendo a falta de produção, né, quando é legislativo, quando é executivo. Você vê que o cara não faz o que ele deveria fazer. É só você olhar para a nossa Câmara, por exemplo. Durante esses 4 anos, eles foram recordistas de faltas. Deveriam ter sido recordistas de bons projetos, de leis, né, eficientes. Foram recordistas de faltas, de esvaziamentos de plenário para defender interesse do Poder Executivo, ou seja, completamente contrários à ideia central do Parlamento, que é né, defender a questão pública. Então, hoje, ninguém mais é pego de surpresa quando, por exemplo, um Sérgio Cabral foi preso. Sim, sim. Há algum tempo atrás, há 20 anos atrás, se você dissesse assim, prenderam um ex-governador. Nossa, meu Deus, o mundo vinha abaixo. O cara era governador, isso. Ele está preso. Hoje, prenderam o ex-governador. Demoraram, já tinham aprendido. Mas, Anderson, dentro desse contexto geral, eu acho que existe um grande equívoco ainda sobre autoridade e autoritarismo. Sim. Porque, na verdade, nós deveríamos eleger autoridades que nos representassem, inclusive nos protegessem. Porque uma autoridade tem um papel de proteção, tem um papel de um pai, entre aspas. Agora, aquele que trabalha com esse sistema de autoritarismo, quer dizer, ele inclusive impede crescimento, porque ele quer botar a goela abaixo, que aí não tem ética nenhuma, tá? Agora, como esse sistema autoritário, que não são autoridades, também depende da gente. Como nós não temos a consciência do que é o autoritarismo e do que é uma autoridade, eu tenho até a impressão que as pessoas votam em determinadas pessoas, não pela capacidade, mas sim por se projetarem nelas. Sim. Já que não ganha um eu, pelo menos vai ter um que vai lá lavar égua. Esse é um modo de dizer, né, gente? Um modo muito geral. Então, qual equação usar para que as coisas elas se tornem mais éticas do ponto de vista nosso individual, para que no momento que você vá votar, você entenda que aquela pessoa que você está votando é uma autoridade. Agora, nós não temos qual é o modelo de autoridade que nós temos. Mas aí que está o grande problema. Por exemplo, eu esperava muito que políticos pudessem estar assistindo a gente que estivesse complementando. Então, ouve aí. Tem um especial que não perde um. É mesmo? Está sempre ligado. Então, que ótimo saber que você está por aí. Porque a grande questão é o seguinte, a gente tem uma crise de referenciais. É uma crise profunda de referenciais. Estava me lembrando quando vocês estavam falando, quando se fala sobre a sociedade patriarcal, por exemplo, na Bíblia você vai ter lá Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem o nome dele mudado para Israel e é a sociedade, é a terra que a gente conhece hoje, é o povo que a gente conhece hoje como o povo de Israel. Essa sociedade patriarcal, vamos falar sociedade abraâmica, a sociedade de Abraão, eles tinham em Abraão o seu sustento, o seu referencial. Quer ver um exemplo? Abraão ele comissiona um dos seus chefes lá, tribais, para que ele possa sair e trazer uma filha para ele, trazer uma nora para ele, né? Ir para outro lugar e trazer uma nora. O indivíduo, naquela ideia de que eu não posso fazer besteira, eu tenho que trazer alguém aqui que seja de profunda representatividade para o meu senhor Abraão, para o filho dele. Então, como fazer isso? Ele chega e faz a seguinte oração: ao Deus do meu senhor Abraão, que haja uma resposta, uma indicação de quem é a pessoa para que eu possa conduzi-la até a casa do meu senhor.
Parece uma coisa irrelevante, mas ao Deus do meu Senhor Abraão, ou seja, aquele a quem eu tenho um profundo respeito, aquele a quem eu tenho profundo referencial, que é Abraão, eu peço que, tal como esse Deus o atende, tal como ele vive bem e ele tem uma relação de identidade com o seu povo, tem uma relação de ser supridor, de ser aquele que mantém o seu povo. Abraão era assim, então eu, em reverência a ele, em cuidado a ele, eu quero transmitir também o bem que ele tem me transmitido. Então, que referencial hoje a gente tem para poder dizer que esse camarada, ele tem total representatividade na relação de cuidado do outro? Quem é aquele que eu posso dizer? E aí você falou uma coisa, Anderson, aqui falando sobre o presidente da associação do Vale da Revolta, o Judas. Você falou assim, vocês sabem que esse camarada está sempre lá, está sempre ligado, buscando descobrir o problema da comunidade, integrado. Eu não conheço pessoalmente, conheci a partir do que o Anderson falou agora. Então, assim, percebe-se alguém que está extremamente inserido nos problemas do seio daquela sociedade. Então, assim, está chovendo, essa pessoa tem que ser deslocada, então vamos deslocar, vamos junto à Defesa Civil, vamos resolver. O que está precisando? Está precisando de comida, biscoito, está precisando de roupa para a criança, o que está precisando? Uma pessoa que faça representativamente o levante para que isso aconteça. Então, assim, talvez as respostas, elas não estejam nos grandes centros, como nós temos aqui na nossa cidade, os grandes empresários, ou nos grandes centros onde tem grandes formações políticas que saiam da sua faculdade, mas talvez a grande resposta esteja nas comunidades de base. A grande resposta seria São Pedro, o Vale da Revolta, ou seja, as cidades, ou os bairros, melhor dizendo, que vivem diversos problemas e diversas dificuldades e conseguem entender que às vezes você vai ter que pescar onde o mar está muito revolto e você vai ter que achar peixe naquele lugar, ou seja, gente que passa por dificuldade. Então, talvez tirar desse pessoal, extrair desse pessoal aqueles que serão os representantes referenciais. Mas aí nós voltamos. A ética, ela mora de uma tal forma porque também exprime o conjunto de valores característicos de um movimento. Quer dizer, a ética é essa. Ela caracteriza isso aí. Um movimento, então, que eu tenho que ir lá me doar, que eu tenho que resolver, que pode ser qualquer movimento, pode ser cultural, pode ser artístico, pode ser de um momento de dificuldade, religioso que for. Verdade, mas então, verdade. Isso é essa forma de liderança da qual não se fala, porque a gente fala hoje, essa palavra líder, vamos ser líder, tudo é líder. Mas quem é que é líder? É isso quem mesmo, é que, na verdade, atende às ansiedades, né, às ânsias de um grupo de pessoas? Ou que seja dentro de uma empresa, como é o meu caso, que é o meu universo, de você ter líderes que atendam mesmo o que aquelas pessoas precisam. Agora, num todo, quem é que atende a necessidade de uma Teresópolis? É a priorização. É isso aí. Então não adianta você estar aqui discutindo a respeito de educação, a respeito de tantas coisas que a gente discute, quando tem gente que não tem onde morar, pomba. Você aí vai ali naquele bairro, o que eu tenho que fazer com aquela gente que está ali, que está desabrigada, que nem ponte não tem para ficar embaixo? Então, essa questão da liderança é isso. Aí você encontra esses líderes comunitários, que são extremamente éticos. Éticos ao ponto de defender o que é deles. É isso aí. Porque quando o cara diz assim, se sair um container desse daqui, eu dou tiro, é lícito. E isso é esquisito falar isso, mas é. É lícito, porque inclusive isso não entra, como você está fazendo direito, né? Isso não entra no direito, nas leis constituídas em que nós impusemos, para que a gente tenha ordem entre a gente. Claro. Mas, espera aí, existem momentos na vida que você passa por cima de tudo para você priorizar o bem-estar do outro. Ponto. Talvez falta... É estranho porque parece retrógrado o que eu vou dizer, mas talvez falta a ideia de uma sociedade tribal que se organize em comum acordo quando as situações ficarem mal para o país. Estou dizendo isso voltando à ideia da ótica abraâmica, depois o povo de Israel se tornou o povo de Israel, mas que eram 12 tribos. Então, assim, o que acontecia? Cada tribo tinha o seu chefe de clã e resolvia que o bagulho aqui é meu e ninguém vai entrar nas minhas fronteiras. Agora, quando existia um problema
problema que era em comum, eles se reuniam como povo de Israel para poder lutar contra aqueles que eram um inimigo em comum. Eles faziam um comissionamento, vamos lá, todo mundo, Efraim, vamos lá, Dan, Naftali, Manassés, vamos reunir as tribos todas para que a gente possa brigar, lutar contra o inimigo em comum. Mas cada um tinha ali a sua tribo e defendia aquilo. Então, ou seja, não a ideia de um nacionalismo que pudesse praticar os atos e as situações tão desastrosas que foi o nacionalsocialismo, mas a ideia de que eu posso e eu faço parte desse meio aqui e eu vou lutar por esse meio. Então, eu creio que as respostas, elas não estão vinculadas aos grandes centros, como eu disse. As respostas talvez não saiam de uma brilhante cabeça de uma faculdade. As respostas saem de uma comunidade de base. As respostas saem de um bairro. As respostas saem de um líder comunitário. As respostas saem de associações, ou seja, gente que está ali tão imbuída de resolver um problema que aí consegue agir, como o Kleber falou, com um agir ético. Então, o que a gente tem hoje na nossa política? É gente que aparece do nada, parece um indivíduo e aí, quem é? É bonitinho, é gente boa. O que ele fez? Ele tem faculdade e tal, mas o que ele fez? Não, mas ele é um indivíduo que fala bem, mas o que ele fez? Você entende? E assim, o que ele fez? Qual é a prática dele? Ele distribuiu 3 cestas básicas e ele faz isso. Não, mas o que ele fez de fato? Então, assim, no final das contas, as referências não existem. E já que elas não existem, ou melhor, elas não existem dentro do nosso campo político, a gente tem que começar a extrair disso das comunidades. Thiago, você coloca, né, que é a questão de tribo, né? Nós somos uma tribo. Sim. O grande problema é que todo mundo quer ser o cacique dessa tribo. A questão, ela se resume... Fato, é verdade. Quando você falou institucional, porque é o seguinte, o líder comunitário, ele resolve. Instituição já não mais. Seja associação, seja lá o que for, porque já está numa posição competindo já lá com, então seria o poder público. Então, no final, o que você tem é uma legião de gente querendo ser cacique. Quando, na verdade, não é assim que a banda toca. Agora, eu abro aspas, um líder comunitário que mora naquela comunidade, será que vindo para o poder, ele não se torna um deles? Fecho aspas. A questão corrompe. Porque você, inclusive, escuta corrompe ou revela? Não, não sei. Eu como acredito, eu acredito nas pessoas. Eu acredito no ser humano. Então, ele não é que ele revela, porque ele não é aquilo. Minha avó já dizia, me diz com quem andas que te direis quem és. É isso aí. E não tem jeito. O cara, para fazer até o bem, se ele não se corromper dentro de um sistema corroído, de autoritarismo, com autoritarismo, cara, não rola. Então, nós sabemos muito bem que tem gente hoje que poderiam estar no poder e que dizem assim, Kleber, eu não entro, eu não me candidato, porque eu mato. Eu não sei o que... Não vai fazer nada disso. Porque vai chegar lá dentro, porque para fazer alguma coisa, vai ter que se corromper. Então, a questão é, como é que nós trabalhamos essa questão ética para fazer com que as pessoas mantenham essa essência? Porque essas pessoas que são líderes comunitários, como o rapaz lá, se tirar o contêiner eu dou um tiro, que está protegendo, será que ele se mantém com essa essência? Então, o que a gente poderia dizer? Qual seria a entidade normativa disso? Dostoiévski vai dizer que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Então, a gente poderia dizer que Deus é a entidade normativa. Nunca se falou tanto no diabo, porque realmente tem que falar dele para remeter Deus. Porque senão, escuta, hoje a gente tem que falar de Satanás e diabo muito, porque Deus está... Cara, não está vendendo, o produto não está vendendo. Deus não está vendendo. Não, Deus não está vendendo. Mas aí que eu fico pensando, diante da ideia dantesca do inferno, então o pessoal está se aproximando de Deus por medo do inferno, não por conta de Deus. Mas pelo menos dá um controle. Mas, Tiago, pelo menos dá um freio nessa gente. De alguma maneira eu tenho que frear essa galera. Então, se é por medo, se é por culpa, se é por pecado... Mas eu ainda vou dizer, antigamente existia muito essa história de que se o cara faz sucesso, ele faz pacto com o diabo. Dizia até se você voltasse o disco da Xuxa, você tinha lá o diabo. E se você virasse o disco do diabo, tinha a Xuxa cantando. Então, ou seja, dentro dessa história de que fazer pacto era uma coisa de
você vai ter um sucesso absurdo. Mas peraí, então, sucesso abre aspas, com dinheiro, fecha aspas. Com dinheiro. Porque se não tiver dinheiro, não é sucesso exatamente. Sucesso ganhando dinheiro. Eu acho que existem mini pactos, então. Isso. Dentro dessa proposta existem mini pactos. Essa ideia que a gente levantou de início do orgulho, olha, eu aprendi que não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Isso daí não existe igual essa questão. Mais ou menos ético, né? Não, é pecado. Agora, uma coisa eu posso dizer. Nesse bolo chamado pecado, imagina um bolo mesmo, confeccionado por uma confeiteira aí, um bolo, uma boleira, esse bolo chamado pecado, ele não vai faltar o ingrediente orgulho. A cobiça tem orgulho, a mentira tem orgulho, a vaidade tem orgulho, a avareza tem orgulho, tudo tem orgulho. É por isso que eu comecei com a frase. Exato. Porque, na verdade, o tal do orgulho é o infeliz todo que traz todos os vícios. No final, ele distribui para todos os outros. A grande questão, talvez, né, com a ética, é se as pessoas conseguissem entender que precisa baixar a guarda no orgulho delas. Que essa vaidade, que esse orgulho, porque todo mundo é orgulhoso, bilhões, não sei, prefeito, deputado, presidente, é uma necessidade. E é engraçado que as pessoas se sentem poderosas, se empoderam do poder do outro, né? Porque tem lá, né, os papagaios, né, de ombro lá desses deputados federais, senadores, que se sentem também já importantes. O Roberto da Mata tem um trabalho muito interessante sobre isso, que ele fala que aqui no país o serviçal ele incorpora o poder, né, e a situação do seu comandante, no caso. Você sabe com quem você está falando? Eu sou o motorista do senador. É isso aí. Você ele se acha o senador porque ele é o motorista do fulano. Então, essa questão que é a vaidade, é o orgulho que está envolvido isso aí, eu acho muito complicado. Você sabe que eu sou muito otimista para tantas coisas, acredito no ser humano, acabei de falar isso aqui, mas para algumas outras coisas, nós temos aí uma sociedade de consumo mesmo, né? A roupa que a gente veste tem que transmitir um significado, tem todos os significados e significantes que estão ligados diretamente ao orgulho, vaidade, poder, a preocupação que as pessoas têm. Aqui, do Dalina. O âncora está usando do Dalina. Presente da Dona Léo. Não, Dona Léo, não, a senhora pode. Então, olha só. Se ele tivesse comprado, não podia, mas a senhora pode. Você percebe que você acaba de criar para ele ali uma descomposição assim, não, mas eu não sou assim. Eu não sou desse jeito. Eu estou falando do Anderson, mas é a nossa justificativa. É a nossa. Assim, mas eu não sou desse jeito. Eu não sou desse jeito. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que eu dissesse assim para você, eu não sou vaidoso. É para o povo ter um ataque de riso. Ela sai rolando pelo chão. Não, se eu não sou vaidoso. Pô, a minha vaidade é uma coisa que é uma desgraça. Eu tenho que me controlar. Você sabe que existe o metrosexual. O Kleber é quilômetro sexual. Mas é assim, desse jeito. Mas cara. Não é? Olha só, já sou meio-dia. Vamos encerrar o nosso bate-papo. Infelizmente, né? Ricardinho tá com fome lá embaixo. Né? Mas só te falar um negócio. Eu acho que a grande questão dessa história, para finalizar aí, pelo menos a minha parte, o René Girard vai falar sobre o desejo mimético, a mimese, o desejo de que você quer ser o outro e você quer consumir o outro. E esse desejo mimético, ele é comprovadamente a ideia do que a gente vive hoje nos aspectos éticos da política. Eles são o que eu sou. Eles são a corrupção que eu sou. Eles são o que eu faço. Eles fazem o que eu potencialmente faria. Então, a ideia é como é que eu olho para mim para poder resolver esse meu vir a ser, essa história de que eu estou vivendo num condicionamento, mas eu posso transcender esse condicionamento, eu posso ser uma outra pessoa, eu posso viver uma nova trajetória na minha vida. Então, essa proposta de que o ser humano não é, mas ele está sendo, de que ele está em processos e não é resultado, então talvez seja uns grandes questionamentos que a gente tem que fazer. Mas, lógico que existe um problema lá. Pelo amor de Deus, senão eu morro de catapora. Porque ele acabou de falar, você acabou de falar uma coisa que ela é fundamental. Nós queremos ser o outro, não. Nós queremos consumir o outro. Exato. É diferente. E não por nada, por isso que a forma que você tem, a forma que você tem de consumir o outro, entre aspas, é no sexo. O grande, quer dizer, o grande desafio... Antropofagia, talvez. A antropofagia. Mas, claro, se eu como o outro, já que eu não posso comer literalmente com garfada, eu parto para uma outra coisa que me dá essa sensação. E esse ser o outro não é ser, é ter o outro, é consumir o outro. Aí eu questiono,
se a essência, lá embaixo, lá no fundinho da ética, tudo nasce com respeitar o que é melhor para o outro, como é que nós vamos fazer se nós somos hoje impregnados e contaminados do querer comer o outro, consumir o outro? Cara, de isso fato, daí... de Então fato. a questão que aí eu tenho que ser pessimista, eu sempre termino pessimista, né? Não tem saída. É a guerra de todos contra todos. Não tem saída. Thomas Hobbes. A fé, eu acho que ela nos leva a nos aproximar de uma coisa mais confortável. Mas eu não vejo solução, pelo menos para os próximos 1000 anos, da gente resgatar uma fé da qual, uma ética da qual, que é fé também, né? Da qual realmente nos leve a olhar para o outro de uma forma de não querer consumi-lo. Vai ser difícil. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo, é o princípio ético que deveria nortear a gente. Eu também prefiro seguir a ética da... Por isso transcendentaliza. A gente consegue transcendentalizar. Eu prefiro estar com Deus, com certeza. Sem dúvida absoluta. Nenhuma. Pastor, obrigado mais uma vez. Kleber. Queridão. Kleber hoje estava chato demais. Olha, pediu o ingresso ao vivo aqui. Mas olha, não pode isso. Assim, pode, Arnaldo. Não pode. Vai me dar um ingresso. Não é ético assim, isso. Quer dizer, eu estou aqui dividindo um momento com meu amigo. Tudo bem que o palco é dele, ele me empresta. Mas, poxa, aí vem alguém que dá um presente para ele, esquece que o papagaio está ali, o Louro José. Cada um tem o Louro José que merece, né, o Louro José ali pendurado na cozinha. Essa foi boa, essa eu tinha ouvido. Louro José. Gente, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, né? O programa de hoje foi maravilhoso, você viu. Recebemos aqui o pessoal das Aventuras Instrumentais do Submarino Amarelo, né? Esses músicos maravilhosos, pessoas, né? Eu gosto de dizer sempre que a gente recebeu o Ivo Ricardo, por exemplo. O Ivo Ricardo é um monstro do rock and roll brasileiro. Legal. Se você for procurar todos os livros da história do rock brasileiro, você vai encontrar lá o Água Brava, que era a banda do Ivo, na década de 70. Super. O cara é top. Estava aqui conversando com a gente, né? Esse monstro do rock and roll brasileiro estava aqui batendo um papo com a gente, fez um som pra gente, inclusive. Falamos, né, do Vamos Tocar no Assunto, né? O livro da nossa amiga Rosana de Moraes, da Gabriela Martuchelli e também da Márcia Chapeta. E agora finalizamos, né, com chave de ouro nessa discussão maravilhosa com o meu amigo pastor Tiago, né? Sempre com suas colocações maravilhosas. E o Kleber também, que apesar de ficar pedindo coisa ao vivo aqui, é também uma pessoa maravilhosa, tem tanto a acrescentar para você, Teresopolitano, que está aí nos permitindo entrar na sua casa, né? Amanhã, gente, amanhã é o último programa da temporada, né, gente? Estarei aqui, hein? Eu venho. Imagina que eu não venho. Ano que vem teremos novidades e amanhã, o grande barato de amanhã vai ser Os Amigos na Cozinha de novo, né? Na semana passada tivemos um sucesso absoluto aqui. Nossa, bombou. Bombou, gente, bombou né? mesmo. Vai estar aqui Andressa Amorim, Kleber Melo e o Léo Coalhada. E eu vou tentar organizar essa bagunça. Dá ordem, né? Difícil, ordem. Vai ser difícil. Eu acho que a Babel está sendo instaurada a partir de então. Os Amigos na Cozinha amanhã, vamos falar de teatro amanhã também, vamos estar recebendo aqui uma galerinha que está fazendo teatro para os pequenininhos, né? Começando bem. E, é claro, contando sempre com a sua participação. Muito obrigado pela sua audiência. Logo mais no Jornal Diário, direto da redação, você tem a cobertura completa, né, dos estragos aí que a chuva está causando na nossa cidade. E eu conto com a sua audiência. Um grande beijo e até mais tarde.